Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, que agora eu estou atrelando com aquele momento história dentro da liturgia. Só que às vezes é assim, eu vou falar de coisas que eu vou tentar sempre puxar para a Igreja Católica, né? Alguma coisa que ou ofenda a Igreja Católica, ou que de repente tenha referência de algum santo, como foi esses tempos aí, né? Mas vamos pensar também na questão crítica da coisa, porque eu acho que no momento que nós estamos, a gente precisa ter um pouco de criticidade, ao invés da gente ficar muito bitolado. Bem, gente, nesse dia 22 de abril de 2021, caro irmão, cara irmã, hoje, por que no seu calendário está vermelhinho? Porque gente, esses dias eu falei uma bobeira mesmo, eu falei que era Corpus Christi. Corpus Christi sempre é em junho, né? Ai, e eu aqui falando de Corpus Christi assim, né? Quando que vai ser Corpus Christi? Ó, dia 3 de junho, é sempre uma quinta-feira. Aí eu confundi, porque dia 22 hoje é quinta-feira, né? E tava vermelho no calendário, beleza, deve ser isso, né? Porque dia 21 é dia de Tiradentes. Errei. Então tô aqui fazendo minha culpa. Hoje é dia do descobrimento do Brasil, tá, galera? Galera não, desculpa. Meu irmão, minha irmã. Muito bem. Então, pra gente não ficar muito perdido no calendário, né? Porque esse momento da pandemia desestruturou as nossas certezas, né? Principalmente as nossas datas. E eu andei reparando até alguns programas jornalísticos e até programas assim culinários, a pessoa se perde no tempo mesmo, né? Tem um programa culinário pela manhã, 2 horas de culinária lá com um chefe bem conhecido, tá interessante o programa dele. Era terça-feira e ele falando, não, eu vou deixar para amanhã, terça-feira, um negócio de fazer um frango. Gente, mas o amanhã é quarta, né? E ele ficou repetindo que era terça. Aí outra vez eu vi um programa aqui da rede estadual de notícias, um canal, a moça falando, nesse dia 15 de abril é dia do não sei o quê. E tava escrito embaixo, dia 16 de abril. Era 16 de abril, ela tava falando 15 de abril. Então, sabe, é uma situação bem complicada, eu nem falo nada, não critico mais, mas é triste, sabe? Eu tô até, para evitar esses problemas, tô aqui usando do meu canalzinho para dizer, hoje é dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. E aí eu tô até aqui num site em que tá falando, dia 22 de abril de 1500 foi quando Pedro Álvares Cabral pisou aqui e declarou terras da coroa portuguesa. Na realidade, hoje em dia, a gente não fala mais, assim, em muitos livros didáticos mesmo, eu tenho acompanhado alguns materiais aí, não se fala tanto e não é dado tanto a importância o descobrimento do dia 22 de abril de 1500. Alguns falam achamento, tomada de posse, né? Mas mais nesse sentido. E aí eu vou fazer o primeiro pitaco, porque aqui o áudio agora vai ser sempre em 2 etapas. Primeira etapa, o pitaco do dia histórico, né? Aí você vai falar assim, vai abrir o canal? Não sei, acho que não vai abrir o canal. Fica assim mesmo, por enquanto, né? Mas eu tenho que dizer, então, o pitaco do momento, primeiro momento, que você pode pular e partir direto para a liturgia, tá? É relacionado, porque o nome Descobrimento do Brasil. Então tem alguns historiadores, elaboradores de material didático, que são professores, mestres e doutores em história, que no período pré-colonizador, que é de 1500 a 1530, o Brasil não era assim, essa costa brasileira aqui, da coroa portuguesa, não tinha interesse sabe, a coroa portuguesa não estava nem aí, para resumir o assunto. A partir da década de 30 em diante, de 1500, da Idade Moderna, período das grandes navegações, aí o interesse cresceu, né? Então aí existem outras visitas de outros exploradores e navegadores que resolvem instalar, fazer suas instalações aqui e realmente fazer aquela tomada de posse bem empossada, né, em nome da coroa portuguesa, tá?
Mas, de qualquer forma, a data de hoje, então a gente não pode também, não é feriado, mas para não ficar assim vazio no seu calendário, já que eu estou fazendo esse espetáculo da história, então vamos falar um pouquinho, né? Um pouquinho mesmo, porque eu não me adentrei e muito de estudar, mas eu queria focar em alguma coisa que chamasse tua atenção e que geralmente chama a minha, então por isso que tem um pouco do meu interesse aqui. Certo? Eu sou do período em que todo o material didático, todos os professores que deram disciplina de história e depois eu descobri que não eram formados em história, falavam do descobrimento do Brasil e dava aquela ênfase, depois mostrava aquela imagem, tanto é que tinha nos livros, né? Aquela imagem, acho que de Vitor Meirelles, que conhecida, né? Que é que tem assim o crucifixo, sem o crucificado, tem o crucifixo, foi feita a primeira missa no Brasil. Sabe aquela representação, aquele quadro? Aquele quadro eu vi de verdade aqui em Curitiba. Veio o quadro. É praticamente um mural enorme, lindo, maravilhoso. Aquele que o padre está erguendo a taça, né, o cálice e tudo, primeira missa do Brasil. Né, tem os índios, tem os colonizadores. Então é uma representação pictográfica. Não tinha fotografia, né, gente? Não tinha selfie, não tinha Instagram, então tem que ser assim mesmo. Do ouvir dizer. Né? Então, essa é o visu, digamos assim, que todo mundo já viu em algum momento. Então, no meu período de estudo, até o ensino médio, até o vestibular, tudo, aí quebrou no período da faculdade, porque eu vou explicar o porquê. Era o descobrimento do Brasil. Quando eu estava na faculdade, estavam celebrando, né? Estavam fazendo as comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil. E aí, nesse meio tempo, todos os historiadores foram convidados a escrever, todo mundo que é ligado à história do Brasil, mesmo estrangeiros, foram convidados a escrever artigos, fizeram material e tudo. Acho que a grande parte que está me ouvindo deve ter passado por isso, lá na década de 90, né? Entre 94 a 98. Então, você deve ter ouvido ruídos a respeito. E ali que quebrou esse termo, o descobrimento do Brasil. Porque vamos falar bem na real, gente. Era o período, o que foi o período das grandes navegações, que é esse período da Idade Moderna aqui? Primeiro, bem, na Idade Média existia um conflito, eu já falei nos áudios anteriores, então se você andou perdendo o meu espetáculo do primeiro momento, que eu estava falando da realeza britânica, né? Infelizmente você vai estar boiando, mas o negócio é o seguinte, durante a Idade Média, o grande hit de forças, a dualidade de forças que existia, era entre França e Inglaterra. Existiam os outros reinos, mas não com essa reverberação, essa incitação à guerra. Por exemplo, a Inglaterra, vou tomar posse das tuas terras, ou então a França elegendo a Inglaterra, devido às tropas e poderio militar, como seu inimigo mortal, né? Por muito tempo ficou nisso. Mas aí o bloco de forças, tanto econômico quanto político e quanto reino, mudou um pouco. Foi para onde? Para a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Impérios, né? Porque reinados colonizadores. Principalmente Espanha, né? Até pelo tamanho dele. E aí eles vieram, tinha o comércio, aí que tá a questão, tinha o comércio. Não tinha como atravessar o Oriente pegando pelo mar Mediterrâneo, tem que dar a volta. Então pega o Oceano Atlântico, cruza lá o Cabo das Tormentas na África e partiu Índia e China. Eu que não tô sem mapa, né? Porque senão eu já tava mostrando. Porque não tem como dar aula de história sem mapa, mas você vai ter que imaginar. Então fica aí com o atlas geográfico na tua frente, certo? O que acontece? E qual que foi Isso sim é uma coisa interessante, que não sei se você aprendeu, mas se você não aprendeu, eu vou te atualizar aí pelos artigos que foram dos 500 anos, das comemorações de 500 anos do descobrimento do Brasil até agora. Devido a essa questão das rotas comerciais para o Oriente, uma vez que várias cortes da Europa estavam seduzidas pelas coisas do Oriente, até os temperos entraram na baila, né? Canela, cravo da Índia, noz moscada, umas ervas para dar como diz?
é que o povo não tinha limite para comer, sabe? O povo da corte. Então tinha lá tal, como é que é? A noz vômica. Acho que era isso. Era para fazer a pessoa vomitar porque comeu demais. Eles não conheciam boldo, alcachofra, né? Esses chazinhos eles não conheciam. Então eles tinham que mandar importar. E o único jeito, pelas rotas comerciais marítimas. Então, devido a esse interesse, tanto é que uma das grandes escolas de navegação, se não me engano, era lá em Portugal, né? Aí saiu o Vasco da Gama. Aí vem as brincadeiras, né? Eu sou Vasco da Gama. Não, eu sou o Flamengo. Nada a ver, né? Eu vi era um memezinho, um cartoon num livro didático. Você tem que se ajoelhar porque eu sou o Vasco da Gama, grande navegador português. E você tem que se ajoelhar porque eu sou o Flamengo. Que isso, gente? Ai, ai. Tá, tirando isso. Eu não sou flamenguista nem Vasco da Gama, tá? Mas tinha os grandes navegadores portugueses. Tinha uma universidade de navegação. Até porque Portugal lembra muito a Fenícia, né? Assim, todo mundo solto no mar, assim. Ah, vamos se jogar pro mar e partiu, entendeu? Então eles faziam muito esse comércio. Envolvia muita grana, né? Vamos falar em dinheiro também. E os reis católicos, né? Tal, estavam lá disputando o poder. E os ingleses, muito espertos, deixa eles acharem que são todos poderosos, né, politicamente. Porque aí eu vou pegar todo o dinheiro deles. Tanto é que foi mesmo. Todo o dinheiro da coroa britânica hoje é devido a essas transações econômicas, venda de produtos, lá depois nas colônias, venda de produtos industrializados, vindo das colônias lá inglesas, entendeu? Forçando o comércio negreiro, fazendo com que as colônias aqui, tanto dos Estados Unidos, quando era colônia, né, a região dos Estados Unidos e a região do Brasil e a América Latina, comprassem escravos negros vindos da África pelas mãos dos ingleses, tá? Aí os ingleses ficaram de boa. Ficaram na rebarba, né? Tipo, não vou me meter aqui na disputa entre Portugal e Espanha. Mas aí o que acontece? Nesse meio tempo rolava muitas informações secretas. Mapas, algumas informações restritas aos reis, à corte, alguns nobres importantes na área das navegações, porque supõe-se, não há provas concretas, mas existiam alguns ruídos de algumas fontes escritas, que algumas pessoas, tanto da Espanha, mas principalmente de Portugal, sabiam que havia terras mais para o lado do Oceano Atlântico. Tanto é que, quando as embarcações de Pedro Álvares Cabral chegaram aqui, qual que foi a alegação? A gente tava indo para as Índias, mas a gente pegou umas correntes marítimas, uns ventos esquisitos e nós veio para cá. E caiu aonde? Na costa ali da Bahia. Gente, estamos falando de um grande navegador que deve ter sido formado lá na, como é que é? Universidade de Sagres? Acho que é essa, né? Eu esqueci o nome, mas tem. Como é que ele muda a rota assim? Se o cara já sabia que tinha que pegar toda a costa da África e pegar lá o Cabo das Tormentas, que até hoje é uma tormenta aqueles cabos lá, é difícil fazer a navegação por ali. E seguir para as Índias. Tanto é que eles pegam a rota normal e vão para as Índias. Mas eles fizeram um 2 em 1, né? Vamos ver mesmo se tem alguma coisa. E pô, caiu ali nas terras brasileiras. Tiveram contato com os índios e tal. Mas foi só isso, só para tomada de posse. Porque aí não podemos esquecer do Tratado de Tordesilhas, né? Que separa a América, as Américas, aquilo que tem aqui nesse trecho é dos espanhóis. E aqui do outro lado é dos portugueses, né? Então a gente não pode esquecer de Tordesilhas, certo? Mas é você que procure aí. Vai, pega lá o material do teu filho, da tua filha e volta a estudar. Então, eu só vou ficar nesse foco. Tá? Não vou me adentrar muito nos outros quesitos, mas na época havia muito... posso falar de outra coisa rapidinho aqui, se der tempo. Tá? Mas assim, isso tudo era por conta das rotas. Como eles viram que só tinha mato, onde só tinha mato e aborígene, né, um bando de índio, acho que tá meio difícil tomar posse dessas terras, né, pelo lado português, eu não posso falar pelo lado espanhol. Vou dar... eu ia dar a indicação de um livro, mas eu esqueci o nome, porque eu não li, nunca tive o livro em mãos, mas é da editora UFMG, universitária. Era de um padre, é uma fonte histórica, era um padre
um frei, que nesse período de colonização, porque também veio a questão da colonização das almas, né, gente? Vieram muitos religiosos católicos para fazer as igrejas e tudo, tanto é que tem lá as missões, né? Perto lá, aqui no Paraná, já partindo para os argentinos aqui, 7 povos das missões, né? Por que fizeram construção de igrejas e domesticação dos índios e tudo? Sim, para a economia da salvação, né, gente? Tem isso também. Por outro lado, muitos freis e padres, aí já saindo das 7 povos das missões aqui no sul, indo lá para o Pará, lá na região amazônica, lá para aqueles lados lá, e até na região nordeste, então norte e nordeste, sei que, eu não lembro o nome do livro, não lembro o nome do padre, mas ele escreveu registros de especiarias encontradas na mata amazônica e talvez na mata atlântica, quando existia ali na parte do nordeste. Porque o que aconteceu? As rotas comerciais começaram a ter um problema, que eu não me recordo se foi fechamento de portos ou excesso de piratas ingleses, né? Porque muitos piratas eram ingleses e outras nacionalidades, furtando o material, né? Toda a carga. E fora que, assim, partia com dobrões de ouro, né, gente? Pô, partia com La Plata, ouro também. Então tinha muitos saques na ida para a Índia, né? Então, os portugueses já começaram a ver uma possibilidade de, será que não tem especiarias aqui em terras brasileiras? E encontraram coisas similares. Então, baunilha, salsa parrilha, pau canela, que lembrava canela, pau d'alho, etc. Então, muitas dessas especiarias foram retiradas aqui do Brasil e se tornou um ponto de exportação. E isso reflete até hoje. A economia brasileira vive da exportação até hoje. Tanto é que a cultura econômica de exportação chega ao ponto de, vamos deixar o povo passando fome, mas eu vou vender a carne para a China, eu vou vender todos os meus estoques de trigo e soja para a China, para os Estados Unidos, para não sei aonde, mas principalmente para a China. A China que tem mais papado o nosso material aqui. E aí o governo, aí voltando para o governo brasileiro, em vez de proteger o povo, qual que é a crise do arroz? Eu nunca vi crise de arroz como esse ano, gente. Em vez de, porque o arroz não tem para exportação. Mas fizeram o quê? Não, vamos vender tudo para fora. Aí, em vez de reter para o mercado interno, como aconteceu com alguns países da Europa e tal, não, vendeu tudo para fora e agora tem que importar o arroz. Que absurdo, gente. Então, essas políticas não protecionistas com relação ao povo brasileiro, desculpa falar, tem um passado sim, que é o passado exportação de exploração e exportação. Isso sempre foi. Depois a gente vai ver lá no período dos engenhos de cana-de-açúcar. E o ciclo da borracha também, né? Então, essa questão de explorar e exportar sempre foi o mote aqui dentro da economia, seja colônia, seja o país já independente. Pronto, esse é o pitaco. Segundo ponto importante, o que eu ia falar? Deixa eu ver. Eu ia falar de um outro livro. Tá, tem a questão da exploração. Ih, gente, eu esqueci. Eu devia ter falado, né? Porque agora eu esqueci. Eu ia falar de um livro. Esqueci o livro e esqueci o assunto. Ah, deixa. Vamos então para a liturgia da palavra. Se eu lembrar, eu falo no final do áudio, tá? História do Brasil também tem seu valor. Aí deixa eu fechar aqui o Dom Pedro... Dom Pedro não, o Pedro Álvares Cabral. É que eu tô com Dom Pedro na cabeça. Vamos fechar aqui. Se eu lembrar, eu falo... me fugiu. Ah, sim, lembrei. Eu lembrei. Nossa, caiu tudo. Lembrei. Tem um livro muito importante do pai do Chico Buarque. O Chico Buarque é esquerda, é comunista. Você não conhece o pai dele. Deveria conhecer. Sérgio Buarque de Holanda. Grande historiador e da literatura. Não estamos falando de qualquer um. Inclusive, dentro da historiografia, Sérgio Buarque de Holanda faz parte dos autores tríplices. Para quem curte história do Brasil, para quem é historiador e que vai ter que engolir no seco. Então, o primeiro trabalho de história que todo mundo deveria ler dentro da faculdade é Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. O segundo é o Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. E o terceiro... Bom, o terceiro eu esqueci... É a Formação Econômica do Brasil. O título eu lembro.
Acho que é o Caio Prado Júnior. Mas esse é da linha de esquerda, bem de esquerda total, assim, tá? Sérgio Buarque, eu não sei te informar se ele era de esquerda, quais são os mestres intelectuais dele, porque eu gosto geralmente de saber, mas particularmente eu já li um outro livro dele, Visões do Paraíso, que esse eu recomendo aqui nesse contexto, tá? Visões do Paraíso, da editora Brasiliense, deve estar esgotado, não tenho certeza. Ele vai falar da diferença da colonização no Brasil, dos portugueses, com a colonização espanhola pelo lado ali dos países irmãos latino-americanos, de língua espanhola. E ele foca numa situação super interessante. Por que que a Espanha, logo de cara, ele já colonizou a área que lhe era permitida pelo Tratado de Tordesilhas? Porque eles toparam com o ouro e com o mito do Eldorado. Tá? O Eldorado. Certo? Então, claro, alguns conquistadores espanhóis chegaram aqui e toparam com aqueles povos incas, astecas e tal, e viram aquelas cidades cheias de pirâmides, né, cheias recobertas de ouro. Tanto é que os próprios, soberanos da civilização inca e asteca, eles chegavam a fazer rituais em que bebiam pedra preciosa triturada e ouro triturado e bebiam em ritual. Claro que bebia sangue depois, porque eles tinham um rito de sacrifício humano, entendeu? Mas, como eles viram o ouro logo de cara, então eles partiram para a colonização. Por isso que os espanhóis tomaram a frente. Os portugueses não tinham o mito do Eldorado na cultura, mesmo cortesã lá dos reis. Para eles, tanto fez, tanto faz. Então eles demoraram para fazer a colonização do espaço que lhe era permitido pelo Tratado de Tordesilhas aqui para o leste, que no caso redundou praticamente no Brasil inteiro, né? Em toda a estrutura do Brasil. Então é um livro bem importante, muito gostoso de ler, inclusive, tá? Se você já leu Gilberto Freire, deve ter se desgastado um pouco, porque é um outro contexto, outro linguajar e tudo. Mas Sérgio Buarque de Holanda, ele tem um pé na história, mas ele tem um pé na literatura. Acho que ele era doutor nos dois, inclusive. Então ele tem uma fluidez de texto muito legal. Uma pessoa leiga pode ler, como um historiador, como uma pessoa da área de história também pode estar lendo. Já a formação econômica, aí você tem que ter uma base de economia, né? Porque senão você não vai entender nada. É um material muito pesado. Eu particularmente nunca li esse. Gilberto Freire já li excertos, Raiz do Brasil uma parte, mas o Visões do Paraíso eu cheguei a ler inteiro. É muito bacana. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, se você quer saber mais, você quer adotar ele como historiador da tua vida, tem o Boris Fausto, né? Mas Boris Fausto é outro. É outra forma de escrever história. Ele tem um livro grandão, História do Brasil. A gente tem que tomar cuidado com alguns historiadores, porque às vezes bate de frente com uma questão ideológica mesmo. Eu, falar a verdade, eu tenho um pouco definido a minha questão ideológica. Não é extrema direita. Tem um pouco da esquerda, sim, mas eu particularmente eu prefiro não eleger esses autores. Conheço tudo, mas eu prefiro Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. É muito legal. E se você gosta de literatura, o Sr. Sérgio Buarque tem uma organização que saiu pela editora Nova Fronteira. É esgotado também. Não sei se são 23 volumes. Chama Mar de Histórias. Ele faz uma compilação de contos, desde o conto egípcio no volume 1, e depois vem cronologicamente. Então, o primeiro conto é um conto egípcio, de fato, que existe, traduzido, tudo. Depois vai para a Idade Média, e vai vindo. E ele vai vindo. Então, são contos do mundo inteiro, na ordem cronológica, e acho que depois ele faz o espaçamento geográfico, né? Ah, esse daqui é da região X, acho que é isso que ele faz também, tá? Chega. Acabou a primeira etapa. Acabou as aulinhas de história, tá? Mas isso é para ilustrar a data de hoje, beleza? Então vamos agora para a liturgia da palavra. Cadê? Cadê você, liturgia? Né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, né? Ai, gente, eu tô na liturgia do dia 21. Pronto, dia 22 de abril. Até esqueci de falar o santo do dia. O santo do dia hoje é São Caio. Ah, o santo de ontem foi Santo Anselmo, tá? Caso se... Acho que eu não falei. Só falei de Tiradentes.
Então vamos lá. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura desse dia 22 de abril de 2021 é Atos dos Apóstolos 8, versículos 26 a 40. Naqueles dias um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro e qual um cordeiro diante do seu tosqueador ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes quem os poderá enumerar, pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então, Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiam o caminho e chegavam a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 65, com o refrão: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nas nações, glorificai o nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se levou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O evangelho de hoje, João 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por mim foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E para não perder o pique, eu vou ler... Aqui. Eu vou ler um trecho do livro Mensagem da Misericórdia Divina de Santa Gertrudes de Elfita. Capítulo 46 do livro 3, Confidências Espirituais, ou seja, a santa falando para suas colegas de congregação. Parágrafo 1. Tendo velado durante toda uma noite na contemplação atenta e amorosa da paixão do Senhor, ela experimentou grande cansaço e, como ainda não rezara matinas e se sentia totalmente sem forças, disse ao Senhor:
Ó meu Senhor, como sabes que a minha fragilidade humana não pode, de modo algum, privar-se do descanso, mostrai-me o que possa apresentar em honra e homenagem à sua Mãe Santíssima, pois não é possível rezar o seu ofício regular. O Senhor lhe disse: louva-me pelo meu harmonioso coração em atenção à pureza dessa virgindade perfeita, na qual virgem ela me concebeu. Virgem ela me deu à luz e após o parto permaneceu virgem imaculada. Ela imitou a minha pureza, com a qual nas primeiras horas da manhã, pela salvação do gênero humano, fui preso, acorrentado, maltratado, com bofetadas e chicotadas, ultrajado com várias e diferentes afrontas e opróbrios, miseravelmente e sem piedade. E como ela se aplicasse a esse louvor, parecia que o Senhor apresentava à Virgem, sua mãe, seu deífico coração com uma taça de ouro em que ela, deliciada, bebia um licor tão doce quanto mel, até ficar plenamente saciada, inebriada no mais íntimo do seu ser, parecendo embriagada de alegria e felicidade. Aí, aqui tem um trecho da continuação dessas meditações, né, desse encontro com Jesus com relação às 7 horas do ofício da Virgem Maria. Então, o que difere, por exemplo, do Diário de Santa Faustina? Santa Faustina você tem que ler parágrafo por parágrafo, porque não tem continuidade. No caso da Santa Gertrudes, dependendo do livro que você lê, existe uma continuidade nos parágrafos a seguir, tá? Certo? Então, vou terminando por aqui. Já fiz o pitaco, então o segundo momento também foi bem curtinho. Desejo a todos uma ótima semana. Estamos entrando no fim de semana, né? Mas ainda tá cedo. Que a proteção do Sagrado Coração de Jesus nos abençoe você e sua casa, e que a Sagrada Família nos proteja contra todos os perigos, tá bom? Um abraço a todos e paz e bem.